sem problema nenhum. Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa sessão, agora com uma terceira audição. Esta tem a particularidade de ser uma audição conjunta da Sra. Ministra do Ambiente e Energia e da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, a quem eu cumprimento, a Sra. Secretária de Estado Cláudia Reis Duarte. Já o fiz à nossa Ministra, mas obrigado, Sra. Secretária de Estado, pela sua disponibilidade e pela sua colaboração, pelo facto de estar aqui presente na Comissão de Ambiente e Energia, no âmbito desta audição que surgiu, recorde-se, por parte de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que depois também teve um complemento de um requerimento oral por parte do PSD. A organização dos nossos trabalhos está concretizada na grelha que foi disponibilizada a todos. Vamos ter a apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também do Partido Social Democrata. Depois haverá uma intervenção inicial por parte da Sra. Ministra de 10 minutos até 10 minutos e também da Sra. Secretária de Estado até 10 minutos. Seguir-se-á uma primeira ronda de intervenções dos grupos parlamentares, com 4 minutos para cada um. Também é um tempo máximo e peço-vos que não ultrapassem este tempo máximo previsto. Haverá uma resposta global, quer da Sra. Ministra, quer da Sra. Secretária de Estado, para responder de forma conjunta às questões e depois uma segunda ronda que será usada caso os grupos parlamentares assim o entendam, com 2 minutos para cada um e no final teremos mais uma vez uma resposta global por parte da Sra. Ministra e da Sra. Secretária de Estado de 5 minutos cada uma. Portanto, sem mais delongas, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para fazer a apresentação do requerimento. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor. Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é claro, tem a ver com a autorização legislativa que o Governo apresentou ao Parlamento sobre um conjunto significativo de temas, entre eles a matéria dos biocombustíveis, matéria que coloca grande interesse nesta Comissão de Ambiente e Energia. Desde logo, sendo uma autorização legislativa, é um diploma em que o Governo não pretendeu dialogar com a Assembleia da República. É um diploma na qual o Governo pretende legislar quase como uma carta branca que a Assembleia da República deve apresentar ao Governo, apenas uma assinatura, uma carta branca. Não existe a tentativa do Governo um diálogo com a Assembleia da República. Também lamentamos que esta audição decorra já depois do debate na especialidade, em que o Governo não viu o seu diploma aprovado porque ele baixou sem votação, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha solicitado que esta audição acontecesse antes do debate da Generalidade, quer por indisponibilidade da Sra. Ministra, quer por indisponibilidade da Sra. Secretária de Estado. O mesmo não vai acontecer, o que nós também lamentamos, porque o requerimento e os pedidos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao próprio Sr. Presidente da Comissão de Ambiente foram claros que esta audição devia ser feita antes do debate na Generalidade. Depois também afloraremos o tema, mas é um diploma que coloca em causa um conjunto de apoios. Obviamente o tema dos biocombustíveis pode ser discutido, mas é claro também do diploma que estamos a falar também de outros temas que sem ser biocombustíveis, nomeadamente quando falamos de apoios também ao gás, quando falamos de apoio ao biometano, e que eles são completamente perdidos do ponto de vista deste diploma, pelo que está proposto pelo Governo. E sendo um debate que é feito no momento da especialidade, é essa a razão do nosso requerimento, lamentando que esta audição não se tenha sido realizada antes do debate na especialidade, que foi esse o requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou e que o Governo não respeitou esse pedido. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Cação para fazer a apresentação também do seu requerimento em nome do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD tomou a iniciativa de requerer a audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito da discussão da proposta de lei em complemento à audição da Sra. Ministra do Ambiente e Energia requerida ali pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E este requerimento fundamenta-se na necessidade de abordar a questão de uma forma mais integrada e mais completa.
é que, embora esta proposta tenha implicações significativas nos setores ambiental e energético, não podemos esquecer que estamos a falar essencialmente de matéria fiscal. É que esta proposta de lei também não se resume só à revogação da isenção do ISP para os biocombustíveis avançados, mas visa alterar de forma mais ampla o Código dos Impostos Especiais de Consumo. Por isso consideramos indispensável que esta discussão envolvesse também a contribuição de quem tutela a área fiscal e, além disso, também não podemos ignorar o contexto que levou à necessidade desta proposta, que ela surge em resposta direta à correção de erros cometidos de transposições diretivas europeias pelo Governo anterior e erros que já levaram até à abertura de processos de infração por parte da Comissão Europeia. Esta proposta de lei 15, que hoje discutimos, procura corrigir essas falhas, assegurar a conformidade de Portugal com o direito comunitário, evitar sanções e reforçar a credibilidade do país junto às instituições europeias. No que diz respeito concretamente à matéria energética, não podemos deixar de congratular o Governo por rever a isenção do ISP para os biocombustíveis avançados, reconhecendo o esforço em alinhar as políticas fiscais com as melhores práticas internacionais. Os biocombustíveis avançados, apesar do seu potencial, não estão isentos de controvérsias. A utilização de matérias-primas como óleo de palma residual, cuja proveniência é muitas vezes opaca, levanta preocupações sérias sobre práticas fraudulentas e impactos ambientais. Portanto, a política fiscal deve sinalizar corretamente os incentivos ao mercado, promovendo práticas mais sustentáveis. Nesse sentido, consideramos essencial distinguir também os biocombustíveis avançados dos gases renováveis. Soluções como o biometano e o hidrogênio verde são mais sustentáveis, com aplicação transversal e impacto positivo em setores-chave como a mobilidade e também a agricultura. Por isso é fundamental compreender os fundamentos concretos desta alteração legislativa e sublinhar a necessidade de clarificar a distinção entre biocombustíveis avançados e gases renováveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Ministra do Ambiente e da Energia para uma intervenção inicial e, para o efeito, tem até 10 minutos. Sr. Ministro, faz favor. Caro Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, Sr. Deputado Salvador Malheiro, caras e caros Srs. Deputados, cara Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, fomos chamadas a esta audição para explicar a medida que implica o fim de regime de isenção fiscal para os biocombustíveis. O que posso dizer a este respeito é que, em primeiro lugar, o Governo agiu bem e por antecipação nesta matéria. Prova disto é o facto que, já depois de ter sido tomada esta decisão, foi suscitado, ao nível do Conselho Europeu, a preocupação com eventuais fraudes relativas à importação de biocombustíveis derivados de óleo de palma. O Governo agiu bem porque esta isenção, que constitui um caso único a nível europeu, mais nenhum Estado-membro tem esta isenção, e também que se traduz, embora esta não seja o fator essencial, mas que se traduz numa perda de receita fiscal da ordem de 100 milhões de euros anuais, não está de forma alguma a produzir os efeitos pretendidos. De facto, o que se verificou até agora não foi qualquer aumento da produção nacional, mas sim um aumento das importações de biocombustíveis provenientes de fora da Europa, nomeadamente da Ásia, cuja verificação, do ponto de vista da certificação, baseia-se em documentos e não in loco, porque não é possível, para certificar a origem destes biocombustíveis. Algo que se refira tem vindo a suceder na maior parte dos países da União Europeia e que a União Europeia terá de encontrar formas de gerir sem abdicar dos seus compromissos de descarbonização. Como este é um problema que incide especificamente sobre os biocombustíveis e não me querendo antecipar às explicações que serão dadas pela Sra. Secretária de Estado, posso adiantar aqui que o Governo, como aqui já foi referido por um dos senhores deputados, que o Governo vê com bons olhos e estará disponível para considerar uma solução de compromisso que permita salvaguardar um incentivo fiscal aos gases renováveis, nomeadamente ao biometano e ao hidrogênio de origem renovável. Contudo, quero também deixar claro que, tanto no caso dos biocombustíveis como no caso dos gases renováveis, como o hidrogênio e o biometano, o que verdadeiramente nos dá capacidade de produção não é
só a isenção, ou não é especialmente a isenção fiscal de banda larga, mas sim a criação de um verdadeiro ecossistema favorável à inovação deste setor. Um ecossistema assente na existência de organismos com capacidade técnica e financeira para promover e agilizar os investimentos necessários, tais como a Agência para o Clima, que tivemos a discutir na audição anterior, também a estrutura de missão para as energias renováveis, para os simplificamentos de todos os procedimentos relacionados com as energias renováveis e, nomeadamente, os biocombustíveis e os gases renováveis. Um ecossistema baseado na capacidade de planeamento. Por isso mesmo, tomámos a decisão de criar o grupo de trabalho do biometano, que deverá estar concluído nos próximos dias. E por isso mesmo, criámos também, como eu hoje já referi na outra audição, a Aliança para a Sustentabilidade da Aviação, que terá entre os seus principais objetivos a produção de combustíveis sustentáveis para a aviação, os chamados Sustainable Aviation Fuels. Um ecossistema, enfim, que crie confiança e garanta segurança de longo prazo aos investidores. É nesse objetivo que se insere, na consequência do lançamento do leilão de gases renováveis, o procedimento aprovado em outubro passado no Conselho de Ministros da compra centralizada de biometano e hidrogênio produzido recorrendo a eletricidade com origem renovável. Um procedimento em que foi autorizado ao Fundo Ambiental a realização de uma despesa plurianual. No total, um número bastante significativo, pois foram contemplados até 14 milhões de euros por ano durante 10 anos, portanto, ou seja, neste período está autorizado um investimento até 140 milhões de euros para a promoção do biometano e do hidrogênio verde. É também nesse sentido que se inserem os avisos para investimentos em projetos industriais de produção de gases renováveis, contemplados no PRR, gerido pelo Fundo Ambiental, um lançado pelo anterior Governo, que totalizava o valor de 185 milhões de euros de investimento. Atualmente, nestes estão contratados e decorrer projetos no valor de 110 milhões de euros, cobrindo 46 projetos. É também nesse objetivo é o objetivo do procedimento adicional com o mesmo fim, lançado no verão passado, no valor de 70 milhões de euros. Um procedimento que, de acordo com as últimas informações disponibilizadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia, deverá estar concluído a avaliação no início de fevereiro para a análise de elegibilidade de candidaturas. Portanto, no conjunto dos vários avisos de gases renováveis, o PRR investiu, o anterior Governo e o atual Governo, 255 milhões de euros e, portanto, isto mostra a grande prioridade que nós damos a esta área. Para este Governo, a descarbonização da economia é um objetivo prioritário e inegociável. Por isso mesmo, promovemos uma revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC 2030, e consagramos o aumento para 51% do peso das energias renováveis no consumo total de energia e uma capacidade instalada de eletrólise 3 gigawatts, portanto, para o hidrogênio renovável, até 2030. E, seguramente, temos presente que o setor dos transportes é aquele que no nosso país enfrenta os maiores desafios na descarbonização e um daqueles que teremos de investir mais nos próximos anos. Em 2030, de acordo com o PNEC, teremos que alcançar 29% de energias renováveis no setor do transporte e uma redução de emissões de 40% face a 2005. Mas estes compromissos não podem, em circunstância alguma, levar-nos a perpetuar regimes de exceção que produzem resultados que não têm contacto com a realidade e que em nada beneficiam o conjunto da nossa economia ou a batalha global das alterações climáticas. Aliás, no caso da possível importação de resíduos de óleo de palma de países asiáticos, se nada fizéssemos,
Até estaríamos, de certeza, a contribuir para agravar os problemas das alterações climáticas, com uma destruição das zonas de floresta virgem e uma pegada de carbónica associada ao transporte dessas matérias-primas de países longínquos. Este Governo assumiu desde a primeira hora o objetivo de fazer a descarbonização da economia, de fazer desta descarbonização uma oportunidade de promover a inovação, a competitividade, de criar riqueza e atrair investimento. Mas este é um caminho exigente que implica persistência, capacidade de diálogo com todos os setores da sociedade, com todos os agentes económicos e uma visão consolidada a longo prazo. Não é um caminho que se faça recorrendo a atalhos, sobretudo quando se torna evidente que estes nos conduzem na direção errada. É tudo por agora. Estarei depois disponível para responder a todas as questões que entenderem necessário colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado, Cláudia Reis Duarte. Sra. Secretária de Estado, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Deputados. Enfim, uma nota, diria breve, quanto a esta proposta, para notar que aquilo que a proposta faz é, efetivamente, transpor adequadamente a diretiva em consequência ou em reação a processos de infração que neste momento temos pendentes com as instâncias europeias por inadequada transposição de duas diretivas comunitárias e, portanto, esse tema ou essa parte não me parece ser aqui controversa. E hoje discute-se em particular a questão do fim da isenção total do ISP, Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos, ISP, sobre os biocombustíveis avançados. Aquilo que acontece é que, após uma análise de impacto desta norma, constatou-se que a referida isenção não atingiu os objetivos pretendidos. Noto nesta fase e notarei seguramente a fechar esta minha intervenção. Não está em causa descarbonização, não está em causa utilidade ou necessidade de aproveitamento de resíduos para a produção de biocombustíveis, está em causa apenas uma isenção fiscal que demonstradamente não atingiu os efeitos pretendidos e que, por isso, entendemos que não se justifica a sua manutenção no que aos biocombustíveis avançados diz respeito. A isenção do ISP foi introduzida pela Lei do Orçamento de Estado de 2021, não tendo sido, como referiu anteriormente a Sra. Ministra, não tendo sido assumida por outros países europeus. E sem prejuízo das boas intenções que presidiram à criação desta isenção, este benefício não atingiu os objetivos extrafiscais a que se propunha. A isenção, que está hoje prevista no artigo 90, número 11 do Código dos Impostos Especiais de Consumo, IECS, é um clássico exemplo de extrafiscalidade, isto é uma norma excepcional em que se prescinde de receita fiscal para alcançar um objetivo de incentivar um comportamento cuja tutela se entende ser superior à tributação de que se está a prescindir. Dito de outro modo, é uma exceção em nome de um interesse maior. De resto, este interesse maior tutelado, a intenção desta norma, ficou expresso pelo então legislador no relatório do Orçamento de Estado para 2021 e, cito, leio, no relatório do Orçamento de Estado para 2021 que cria esta isenção, podia ler-se que, neste Orçamento de Estado para 2021, o Governo cria uma isenção de ISP sobre os biocombustíveis avançados, que têm um impacto ambiental muito inferior, assim permitindo a valorização dos recursos nacionais e a redução das importações. Foi o legislador em 2021, quando criou esta exceção e esta isenção de ISP, que revelou quais eram as intenções desta isenção. Valorizar os recursos nacionais e reduzir as importações. Isto era o que se pretendia quando se isentou de ISP os biocombustíveis avançados. Ora, uma isenção que visava promover a produção nacional de biocombustíveis avançados, porque eram ambientalmente mais sustentáveis, eram e são, e reduzir as importações, não poderia hoje, e passado este tempo e feita essa análise, ter efeitos mais afastados daqueles que eram os seus objetivos iniciais. Relativamente ao objetivo de valorizar e promover a produção nacional de biocombustíveis avançados, aquilo que se observa desde 2021 e que os dados mostram é uma quase estagnação da produção nacional destas realidades.
E, portanto, a promoção que esta isenção fiscal visava atingir não aconteceu. Se em 2020 a produção nacional correspondia a cerca de 85% deste mercado, em 2024 os dados provisórios de que dispomos apontam para um cenário em que as importações de biocombustíveis avançados ascendem a cerca de 50% do mercado. E, portanto, verifica-se um aumento muito tímido na produção nacional, contrariamente ao expectável e ao que se visava incentivar, com uma total isenção de ISP. Por outro lado, quanto ao objetivo confessado de diminuir as importações, nem sei que diga quando as importações, desde que a isenção foi introduzida, quintuplicaram. E, portanto, quanto a este, diria que dispensa qualquer comentário adicional. Relativamente ao objetivo da sustentabilidade ambiental e a promoção da transição energética, verifica-se um enorme aumento, que a Sra. Ministra também já notou, da utilização de matérias-primas de derivados da indústria do óleo de palma, ou chamado POM, na designação inglesa, na produção nacional de biocombustíveis avançados e nos biocombustíveis importados. O controle da sustentabilidade ambiental dos biocombustíveis avançados importados é frágil e é essencialmente de base documental, pelo que existe um risco de fraude que não é um exclusivo português, é antes e diferentemente um problema identificado ao nível europeu e para o qual as instâncias europeias, de resto, já vieram alertar. Uma parte muito importante das importações que beneficiam desta isenção respeita a efluentes da produção de óleo de palma e resíduos de palma, que podem não ser produzidos a partir de matéria residual, e aqui reside o problema, mas sim a partir de óleo de palma quase virgem, o que implica plantação, desmatação e desflorestação nos locais de origem. Acresce que a estas importações está associada uma pegada ambiental que também não podemos ignorar, porque estamos a falar de importações que vêm maioritariamente do Sudeste Asiático. E, portanto, o seu transporte desde a origem até Portugal, naturalmente, tem uma pegada carbónica relevante. Não existe, por isso, uma garantia efetiva de que esta isenção esteja verdadeiramente a promover a utilização de alternativas energéticas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, o que justificou a sua criação. Por isso, e não obstante as boas intenções que presidiram à medida, e que não pomos em causa, a mesma medida não está a atingir os objetivos a que se propôs. Está antes na origem de um enorme fluxo de importações, poluente e pouco sustentável, desvirtuando e contrariando os efeitos pretendidos. Os próprios responsáveis pela indústria reconhecem os riscos identificados. Todo o setor reconhece este risco. De resto, vários representantes do setor foram consultados e reconhecem que as normas em vigor e o sistema atual merecem uma revisitação. Também a Comissão Europeia, como referiu a Sra. Ministra, foi alertada formalmente por vários Estados-membros para este problema e emitiu, em outubro de 2024, já depois deste diploma estar em processo legislativo, uma nota informativa em que alerta para o risco de fraude associado à importação do POM, dos resíduos de óleo de palma, realçando o facto de o controle ser exclusivamente declarativo. Mas, também o Tribunal de Contas Europeu, num relatório de 2023, tinha já chamado a atenção para os riscos de fraude associados aos biocombustíveis avançados, sobretudo nos resíduos de óleo de palma. E por isso, acreditamos que esta proposta é muito relevante para corrigir os efeitos que resultam da atual isenção de ISP aplicável aos biocombustíveis avançados. Permitam-me reiterar as palavras da Sra. Ministra neste ponto e de salientar que o Governo tem um relevante e confessado compromisso com a transição ambiental que não está em causa nesta revogação e com a transição para o uso de fontes energéticas ambientalmente mais sustentáveis. Motivo pelo qual os biocombustíveis devem e irão continuar a fazer parte da estratégia energética do Governo, como não podia deixar de ser. Mas não podemos ficar indiferentes perante este aumento de importações de biocombustíveis avançados, que utilizam matérias-primas como os efluentes da produção de óleo de palma e os resíduos de palma com origem em países terceiros, nem podemos ignorar os alertas das instâncias europeias, seja a Comissão, seja o Tribunal de Contas Europeu. O que não faz sentido é manter uma isenção fiscal que beneficia intermediários e incorporadores
premiando aquela importação, sobretudo quando a incorporação de biocombustíveis avançados já beneficia de uma dupla contagem para o atingimento das metas que têm reiteradamente sido largamente ultrapassadas e que não estão nem serão postas em causa com o fim desta isenção. O comportamento que a isenção fiscal visava, desde logo o aumento da produção nacional e a redução das importações, não se verifica, pelo que a excepcionalidade da isenção fiscal não deve manter-se. Não pode ser mantida uma isenção que não tem vindo a incentivar a produção nacional destes produtos, nem a economia circular que lhes presida e, ao invés, incentiva a importação e gera uma pegada de carbono e que ainda por cima comporta os riscos de fraude já identificados. No que respeita à isenção de ISP relativa aos gases de origem renovável, e para que se perceba que também está contida nesta norma de facto, mas o que presidiu a esta proposta foi a constatação fáctica de que, até esta data, essa isenção não teve historicamente nenhuma aplicação prática. Não obstante, e caso se entenda perante os dados que eventualmente estejam disponíveis, que num futuro próximo estes gases se tornarão uma realidade e, portanto, a isenção em consequência também uma realidade, o Governo está naturalmente disponível, como já referiu a Sra. Ministra, e eu reitero, mantendo a posição de diálogo que tem tido, caso entendam os senhores deputados alterar na especialidade o âmbito da autorização. E, portanto, sendo nossa convicção que estes objetivos são essenciais e importantes, esperamos e contamos que esta iniciativa possa, afinal, ter a aprovação da Assembleia. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos de imediato à ronda de intervenções pelos partidos. Começamos pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Carlos Cação, 4 minutos no máximo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, a Srs. e Srs. Deputados. Começo por agradecer naturalmente os esclarecimentos prestados aqui pela Sra. Ministra e também pela Sra. Secretária de Estado, que evidenciaram de forma clara e fundamentada a necessidade de proceder à revogação da isenção do ISP para os biocombustíveis avançados. Como aqui já foi dito, não atingiu os resultados nem aumentou a produção nacional. E os motivos apresentados, desde a falta de rastreabilidade das matérias-primas, à fraude à importação do óleo de palma, até à necessidade de corrigir distorções de mercado e assegurar o alinhamento com o direito comunitário, reforçam a importância e a pertinência desta proposta de lei 15. Ao eliminar a isenção do ISP, o Governo está a responder a desafios importantes como a dependência de importações de biocombustíveis, frequentemente associadas a práticas pouco transparentes e insustentáveis. Esta decisão não só corrige uma política atualmente desadequada, mas também assegura que Portugal cumpre os seus compromissos europeus, evitando sanções, como já se falou no início, e fortalecendo a credibilidade internacional do país. Dito isto, gostaria de destacar a relevância do tema dos gases renováveis que a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado sublinharam de forma pertinente nas vossas intervenções. Os gases renováveis, como o biometano e o hidrogênio verde, apresentam-se como alternativas viáveis e estratégicas, capazes de desempenhar um papel central na transição energética e na redução de emissões, desde logo porque possuem características que os tornam essenciais para a sustentabilidade. Por exemplo, o biometano é produzido a partir de resíduos agrícolas e urbanos, o que permite reduzir emissões e a pegada de carbono e gases com efeito de estufa, enquanto promove a economia circular e um verdadeiro ecossistema, como também a Sra. Ministra aqui referiu. Ao contrário dos biocombustíveis avançados, frequentemente dependentes de matérias-primas importadas, os gases renováveis podem ser produzidos localmente, reforçando a autonomia energética nacional e dinamizando economias regionais. Estes gases têm ainda a vantagem de poderem ser integrados em infraestruturas de gás já existentes, facilitando a transição energética sem necessidade de grandes investimentos adicionais. Acresce que tem aplicações transversais, abrangendo setores como a mobilidade e a agricultura, tornando-se peças fundamentais no esforço de descarbonização do país. Um exemplo claro do compromisso do Governo com os gases renováveis, que a Sra. Ministra aqui referiu, também é o Plano de Ação para o biometano, que estabelece a meta de substituir até 10% do consumo de gás natural por biometano até 2030. Também nos congratulamos por este anúncio da criação de um grupo de trabalho. Este plano não só contribui para reduzir emissões, como também aproveita resíduos orgânicos, valoriza a produção agrícola e industrial e promove, naturalmente, o desenvolvimento regional. Por isso, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece e sublinha a importância deste tema e, por isso, apresentou um projeto de resolução para acelerar a implementação
deste plano. Assim, Sra. Ministra, face à relevância dos gases renováveis e ao impacto positivo que podem ter na descarbonização e na competitividade económica do país, pedia-lhe que pudesse detalhar um pouco mais as medidas concretas que o Governo tem tomado nesta matéria, aproveitando para questionar, na sua perspectiva, quais são os principais desafios que têm sido identificados para uma implementação mais ampla destes recursos no tecido económico português e também que ações estão a ser consideradas para superar estas barreiras de garantir a disseminação eficaz e integrada dos gases renováveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Costa, em nome do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo novamente, como a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sra. Ministra e Sra. Secretária de Estado vieram aqui falar de diálogo com o Parlamento, mas quem quer dialogar não apresenta autorizações legislativas, apresenta diplomas para serem discutidos no Parlamento. E esta é uma forma constitucionalmente possível, mas é uma forma de tentar fugir do debate do Parlamento. E esta é a grande... desde logo a grande de contradição que nós vemos neste diploma e com a qual o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vê que possa ser sanável, porque o Governo, neste caso específico, independentemente de alterações de âmbito ou de não âmbito, quer um cheque em branco num conjunto de matérias, porque numa matéria fiscal, numa matéria com impacto de algumas centenas de milhões de euros, que foi aprovado não em alteração legislativa, quer colocar em alteração legislativa, porque tem medo do debate do Parlamento e tem medo da democracia parlamentar e para isso não contam com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mesmo sendo constitucionalmente possível, é politicamente muito duvidoso. Em relação ao diploma e ao estudo do diploma, percebemos um conjunto de questões e, desde logo, se os temas assumidos pela União Europeia da descarbonização podem ou não ser também colocados em causa. É logo uma pergunta que aqui nós colocamos. Nós temos um conjunto de objetivos, temos um conjunto de objetivos internacionais que podem ser colocados em causa sobre o diploma. Os diplomas que estão objetivos estão no PNEC, no RED, no Green Deal, num conjunto de documentos que Portugal assinou. Sobre a diretiva europeia e sobre os biocombustíveis avançados, a Sra. Ministra era, tanto quanto sei, era deputada quando o RED 2 foi aprovado. E o RED 2 fala de uma questão que é a prova de sustentabilidade. Está previsto a prova de sustentabilidade. Se não tem sido cumprido, fiscalize, encontre formas de fiscalização. Ela está prevista a prova de sustentabilidade no RED 2, na legislação que Portugal aprovou, quer na União Europeia, quer também na nossa legislação, ela está claramente prevista no número 31 do artigo 25, Sra. Ministra. Por isso, a prova de sustentabilidade parece que não existiu, parece nas intervenções do Governo, parece que ela não existe, mas ela está prevista. Por isso, fiscalize e encontre-se as melhores soluções, porque nós somos 100% favoráveis a que o óleo de palma seja claramente fiscalizado, que se apoie naturalmente a produção nacional e que também não se contribua com importações de qualidade duvidosa, digamos assim, que não se contribua ainda para o agravamentos climáticos em alguns países e também, obviamente, com efeitos globais. Mas a verdade é o RED 2 já prevê a prova de sustentabilidade. E depois, outra questão é que, no momento em que a economia circular é tão relevante, se não estamos a colocar em causa, com este diploma, também o apoio à economia circular e que um conjunto de resíduos que iam ser descartados para aterros, para o domínio hídrico ou para o meio ambiente, sejam aproveitados. Esse também é um ponto que é para nós importante. Depois, a questão do biometano e do biogás. A Sra. Ministra veio aqui dizer e recuar, assim como a Sra. Secretária de Estado, no tema do biometano e do biogás. Mas é evidente da autorização legislativa, independentemente de eventuais recuos do âmbito em que possam ser aprovados neste Parlamento, é claríssimo do diploma que estamos hoje em discussão que acabam os apoios ao biometano e ao biogás. E a Sra. Ministra, andou muito mal o Governo a propor isto. Agora pode recuar, mas o Governo propôs o fim dos apoios ao biometano e ao biogás. No momento em que pretendemos descarbonizar na rodovia, no momento em que pretendemos maiores ganhos de carbonização, a única proposta que o Governo tem em cima da mesa, independentemente de eventuais recuos, até por pressão dos partidos que apoiam o Governo, a proposta que temos em cima da mesa e que
e que foi a debate na generalidade, antes da Sra. Ministra ou da Sra. Secretária de Estado virem a esta Comissão também falar sobre esse tema, prevê o fim ao apoio ao biometano e ao biogás. Sra. Ministra, e aqui não existe tema possível para falarmos sobre abusos, sobre outro conjunto de questões. É um claro objetivo de desinvestimento, em primeiro lugar, do Governo nestes importantes apoios. Porque a verdade é o âmbito atual da proposta fala em biometano e biogás, Sra. Ministra e Sra. Secretária de Estado, e isso é o que estamos aqui a debater, independentemente de futuros recuos. E para isso, novamente, não contam com o Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Raul Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra do Ambiente, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Senhoras e Srs. Deputados. Desde já agradeço a presença da Sra. Ministra e da Sra. Secretária de Estado nesta audição. No entanto, permita-me que comece por lamentar o atraso que, do nosso ponto de vista, é inaceitável da vossa vinda a esta Comissão. Estamos a falar de um requerimento apresentado e aprovado faz largos meses para escrutinar as vossas excelências sobre uma proposta de lei que, entretanto, como sabem, já foi discutida em plenário. Proposta de lei que aborda questões fundamentais sobre o setor energético para os portugueses, e o facto é que só agora é que temos a vossa presença e, portanto, é um reflexo da forma como este Governo trata o processo legislativo e a importância que dá a esta Comissão. Mas entrando na matéria em discussão, estamos perante uma proposta que pretende acabar com a isenção fiscal sobre os biocombustíveis avançados. Uma decisão que levanta várias questões e, em nossa opinião, apresenta também várias dúvidas. Comecemos então pelo essencial. O fim desta isenção fiscal representa, na prática, um aumento de impostos sobre os combustíveis. E todos sabemos o que isso significa. Preços mais altos para os portugueses, preços mais altos para as empresas e num momento em que a carga fiscal sobre os combustíveis já é asfixiante. E basta ter em conta os aumentos das últimas semanas. Ora, por princípio, o nosso partido defende menos impostos e não mais impostos. Esta medida é, sim, um exemplo claro de como o Governo escolhe o caminho mais fácil de arrecadar mais receita fiscal em vez de tentar resolver os problemas estruturais. A justificação apresentada para o fim da isenção é que, desde a introdução em 2021, assistimos a um aumento significativo das importações de biocombustíveis, nomeadamente de produtos de óleo de palma provenientes do continente asiático. E sim, é verdade, como aqui também já foi falado, que estas importações representam um problema ecológico grave, com impacto na pegada carbónica e associado até a práticas de desflorestação. Mas o problema não está na isenção fiscal. O problema está na incapacidade que o Governo tem em fiscalizar e controlar a origem dos produtos que entram no mercado nacional. Sra. Ministra, por que penalizar a produção nacional? Se a questão central é o aumento das importações de produtos não sustentáveis, por que razão se optou por uma medida generalizada que penaliza também os produtores nacionais? Não seria mais justo e eficaz manter a isenção fiscal para todos os produtos que cumprem critérios rigorosos de sustentabilidade? Não podemos aceitar que a produção nacional, que em 2020 representava 85% do setor, continue a ser esmagada pela falta de uma visão estratégica deste Governo. Como é que o Governo justifica o facto de ter permitido, durante anos, que estas importações aumentassem sem qualquer controle eficaz? Bem sabemos que a responsabilidade vem atrás, é evidente, sabemos disso. Mas por que é que seguiram este caminho? É o caminho mais fácil? É o caminho para mais receita fiscal? É que a falha não é do benefício fiscal, mas é sim de quem deveria fiscalizar. E mais, que garantias temos que no fim da isenção haverá finalmente um reforço nos mecanismos de controle e certificação? Sabemos que o fim da isenção fiscal vai aumentar os custos combustíveis. Já calcularam qual é o impacto real desta decisão na vida dos portugueses? O que é que o Governo tem para dizer às famílias e às empresas que vão pagar esta fatura? E onde é que está a diferenciação, isto é que é importante, entre os biocombustíveis avançados e os gases renováveis, como o biometano e o hidrogênio, que têm um papel essencial na energia e na mobilidade do futuro?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Iniciativa Liberal, na pessoa da Sra. Deputada Joana Cordeiro. 4 minutos. Sra. Deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente a Sra. Ministra do Ambiente, a Sra. Secretária de Estado. Portugal está à beira aqui de um paradoxo ambiental e fiscal. Queremos liderar a transição energética, mas continuamos a sufocar os portugueses com uma carga fiscal absurda e a desincentivar o investimento em soluções renováveis. Estamos aqui hoje a discutir uma proposta de lei que afeta diretamente os consumidores portugueses e é importante que a Assembleia da República tome uma decisão bem fundamentada e responsável. E o que nos preocupa, por exemplo, é, enquanto se afirma que várias entidades foram ouvidas, eu pergunto onde é que estão os parceiros dessas entidades, porque é que a Assembleia da República não tem conhecimento deles. Depois, indo ao ponto central desta proposta no que diz respeito à energia e no caso dos biocombustíveis, que, como sabemos, são uma tecnologia cara e até agora têm mostrado fragilidades na sua implementação. O Governo justifica a imposição do ISP alegando que os biocombustíveis utilizam recursos não renováveis, como o óleo de palma, que não advém de resíduos, o que é uma explicação válida, mas que não resolve depois a verdadeira questão. O que o Governo está a propor é penalizar os consumidores de duas formas. Em primeiro lugar, a obrigação da União Europeia de incorporar biocombustíveis nos combustíveis já é um fardo para quem depende do transporte individual, especialmente em zonas em que a rede de transportes públicos não existe, ou por isso simplesmente não funciona. Em segundo lugar, propõe agora revogar a isenção do ISP sobre os biocombustíveis, o que se traduz numa duplicação da carga fiscal. Ou seja, temos o pior dos dois mundos. Temos os consumidores obrigados a usar biocombustíveis caros e mais penalizados com a tributação extra sobre esses mesmos combustíveis. Portanto, a nossa crítica é simples. Esta medida é um aumento de impostos indiretos que o Governo faz fora do orçamento, sem qualquer compensação noutras componentes do ISP. Portanto, depois de descongelar a taxa de carbono, o que vimos foi um aumento do peso dos impostos no ISP sobre os combustíveis, sem qualquer esforço para aliviar a carga fiscal noutras áreas. E depois, o que é que isto faz? Isto cria resistências às causas ambientais por parte das pessoas que, obviamente, são mais penalizadas e não veem resultados concretos no seu dia-a-dia. Depois, parece-me mais grave ainda usar falhas de fiscalização como justificação para a tributação. Isto é uma mensagem errada, portanto, em vez de se melhorar a fiscalização e garantir que a aplicação dos biocombustíveis é eficaz, o Governo penaliza os consumidores. Depois, há pouco, falando dos resultados das importações ou sobre as fraudes, os biocombustíveis, a partir do momento em que têm que ser obrigatoriamente incorporados, vão continuar a ser importados. Portanto, eu não percebo esta justificação desta forma para se terminar com a isenção. Depois, esta PPL estava a revogar a isenção do ISP para os gases renováveis, que apesar de não terem uma grande expressão ainda, são uma área-chave para a descarbonização. A Sra. Ministra do Ambiente afirmou que o regulamento de incentivo às empresas para o hidrogênio e outros gases renováveis é uma medida fundamental para aumentar a produção de hidrogênio e de outros gases no consumo de energia. No entanto, ao se revogar a isenção de ISP para estes gases renováveis, o Governo estava a enviar mais uma vez uma mensagem contraditória. Portanto, enquanto promove o hidrogênio, desincentiva os gases renováveis com a política fiscal. Portanto, isto é sempre a mesma pergunta. Que mensagem é que nós estamos a passar aos investidores que de facto acreditam no potencial de Portugal como um líder nas energias renováveis? Depois, dizer só, durante o governo do Partido Socialista, os impostos representavam 51% no preço do gasóleo e 59% no preço da gasolina. O PSD, na altura, criticou esse abuso, mas não se vê propriamente uma mudança aqui. Portanto, o PSD, que criticou esta situação e a elevada carga fiscal sobre os combustíveis, agora basicamente está a manter os mesmos números. Portanto, dois partidos que em momentos diferentes prometeram aliviar a carga fiscal, não o fizeram, e o que vemos é uma continuidade de políticas que de facto sacrificam as famílias e sacrificam as empresas. A Iniciativa Liberal já propôs a redução do ISP, dizendo que nós não podemos continuar a penalizar os portugueses que vivem em zonas que não têm transportes públicos. Portanto, não vale a pena acharmos que tudo se resolve com isso, portanto, que as pessoas podem deixar de usar o carro, porque isso não é verdade. Portanto, Sra. Ministra e Sra. Secretária de Estado, é fundamental que o Governo compreenda que a transição energética só é bem-sucedida se for justa e, portanto, não podemos pedir sacrifícios às famílias e às empresas sem lhes dar outras alternativas ou reais incentivos. Vão mesmo terminar deixando as duas questões. Quando é que o Governo, então, vai começar a mostrar com medidas concretas que está verdadeiramente empenhado com a transição energética e não apenas só com a arrecadação de receitas? E quando é que o Governo vai reformar o ISP para, de facto, deixar de ser este peso que é insustentável na vida das famílias? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, em nome do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito também para dar as boas-vindas à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado. Finalmente, estamos nesta discussão. É preciso, do nosso ponto de vista, é evidente que é preciso sair do paradigma dos combustíveis fósseis e, estando a falar aqui no campo dos transportes, uma forma de fazê-lo é promover e apostar nos transportes públicos. E essa parece-nos uma estratégia muito evidente. Os biocombustíveis avançados adicionados a combustíveis fósseis, é certo que reduzem as emissões de gases com efeitos de estufa, mas mantêm o mesmo padrão e um modelo fóssil que é preciso romper. E, portanto, só podem ser, no nosso entender, uma solução de recurso e de transição. E nós temos, aliás, várias preocupações em relação a esta matéria. Temos preocupações sobre a importação de biocombustíveis produzidos em áreas de desflorestação e de floresta tropical, e temos também preocupações que possam ser usados elementos vegetais não residuais na produção de biocombustíveis. E, portanto, no nosso entender, nessas situações, o recurso a biocombustíveis é um grande problema e é um problema que não é apenas climático, é um problema ambiental e é um problema social também. E, portanto, nesta discussão, não abordar esta dimensão parece-nos limitado. E, portanto, e neste contexto, e tendo em conta aquilo que acabei de dizer, para nós o fim da isenção da incorporação de biocombustíveis avançados não é necessariamente problemático. O que é importante é que obedeça a algumas condições e alguns critérios. E as duas condições e critérios que para nós são fundamentais no quadro da isenção da incorporação de biocombustíveis avançados é, em primeiro lugar, que se garanta a neutralidade no preço dos combustíveis. Esta foi uma questão que já aqui foi abordada, mas obviamente queremos trazê-la também novamente, porque entendemos que tem que ser evitado o aumento do preço resultante dessa decisão e que é uma obrigação do Governo, quando toma uma decisão destas, de tomar as medidas para assegurar que isto acontece. E a segunda condição é que se garanta o escoamento de óleos usados e outras matérias-primas residuais para a valorização e reutilização. Creio que este é um debate muito mais profundo e muito mais detalhado, é um debate de facto sobre o nosso modelo de transição energética, o nosso modelo de desenvolvimento e, portanto, as opções estratégicas aqui são também tão importantes como as das decisões destas medidas que foram agora tomadas pelo Governo, e se nos pudessem também elucidar um pouco sobre essas matérias, agradecemos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar esta primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, em nome do CDS. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado por estarem hoje aqui a prestar esclarecimentos à Comissão. Eu tinha um conjunto de questões a colocar, mas não posso deixar de começar por fazer esta intervenção sem recordar que o anterior governo do PS não só se atrasou na transposição destas diretivas europeias, como, quando as transpôs incorretamente. O que obrigou este governo a fazer uma nova transposição destas diretivas, agora de uma forma correta. E por isso a primeira pergunta que eu gostaria de deixar é quantos processos de infração correm neste momento contra Portugal, contra a República Portuguesa, pela transposição atrasada e incorreta de diretivas europeias da responsabilidade do anterior governo socialista. Depois, não posso também deixar de notar as observações que foram feitas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista a propósito da utilização da autorização legislativa. O Sr. Deputado quase que afirmou aqui nesta Comissão que a apresentação de uma autorização legislativa impede o Parlamento de se pronunciar sobre a matéria subjacente a essa autorização legislativa. Bom, isso dizer, Sr. Deputado, que, como sabe, não só a autorização legislativa é legal e constitucional, como a autorização legislativa tem que ser discutida no Parlamento. É exatamente isso que estamos neste momento a fazer. E para que a autorização legislativa seja constitucional, tem que identificar o objeto, o sentido e a extensão da lei, ou neste caso do decreto-lei, que está subjacente a essa autorização. E por isso
A discussão existe, a discussão pode ser feita e, em circunstância alguma, é aceitável a crítica de que o Governo se quer coibir, quer fugir ao debate pelo facto de apresentar uma alteração legislativa, até porque, como sabe, os anteriores governos do PS também, por variedíssimas vezes, utilizaram a figura da autorização legislativa em diversas matérias. Depois, também não posso deixar de fazer uma referência ao comentário de que esta autorização legislativa visa, e penso que a expressão foi esta, impedir a descarbonização da rodovia. Bom, eu acho extraordinária esta conclusão, vinda de um partido que apoiou e propôs, por exemplo, a eliminação das portagens nas ex-scuts. É extraordinário que agora se lembrem da importância de descarbonizar a rodovia. É uma questão realmente de coerência do Partido Socialista, aliás, que está bem acompanhada nessa matéria pelo Chega. Senhora Deputada, a Senhora Secretária de Estado, Senhora Ministra, foi dito, e eu gostaria de referir, foi dito que esta proposta de alteração legislativa visa simplificar, flexibilizar e acabar com um conjunto de burocracias nos procedimentos de importação e exportação de bens, facilitando dessa forma o comércio doméstico e internacional de bens. E, em particular, eu gostaria que se pronunciassem sobre as medidas incluídas nesta autorização legislativa e que visam, precisamente, beneficiar os pequenos produtores de vinho localizados em Portugal. E, finalmente, relativamente à questão da isenção dos biocombustíveis avançados, a pergunta que eu gostava de fazer era se o Governo considera que a isenção, a eliminação, ou neste caso a isenção dos biocombustíveis avançados é prejudicial, e neste caso em que termos é que esta isenção é prejudicial, como responde às críticas segundo as quais a eliminação desta isenção pode prejudicar o cumprimento das metas de incorporação de biocombustíveis e, finalmente, em que termos é que o Governo estaria disponível para ajustar os termos da eliminação da isenção durante a discussão na especialidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada a primeira ronda, dou a palavra novamente à Sra. Ministra do Ambiente e Energia para uma intervenção até 15 minutos. Faz favor, Sra. Ministra. Sr. Presidente, vou começar pelo Sr. Deputado Carlos Cação, que me fez a pergunta de que quais são as medidas que o Governo está a tomar no sentido de incentivar os gases renováveis, tanto o biometano como o hidrogénio verde. As medidas concretas, algumas já referi na minha intervenção inicial, mas elas passam, por um lado, por financiamento tanto do Fundo Ambiental como do PRR. No Fundo Ambiental, essencialmente, a autorização de financiar 14 milhões por ano para ajudar tanto o biometano como os gases renováveis em geral, mas é muito dedicado a um leilão dedicado ao biometano, e isto no total de 10 anos, o que significa um investimento de 140 milhões. Por outro lado, temos em relação ao hidrogénio, e aí é só hidrogénio verde, houve 3 concursos do PRR, portanto já todos abriram e só um é que ainda está em avaliação, os outros 2 já foram avaliados e já estão em curso, que totalizam o valor de 250 milhões de euros para projetos de hidrogénio. Esta é a parte de financiamento, mas por outro lado estamos a investir em toda a questão da legislação, adaptar os regulamentos do gás para agora acomodar o hidrogénio e a combinação, o uso combinado do hidrogénio com o chamado blending do hidrogénio com gás natural.
definir quem é o regulador para as questões do hidrogénio, autorizar o investimento da REN, autorizei há poucas semanas, no fim do ano, um investimento de cerca de 40 milhões da REN, exatamente para a injeção, para possibilitar a injeção de gás, de hidrogénio nas redes de gás natural. Ele pode ir, em certas circunstâncias, até 10% e noutras até 20%, o máximo de injeção de 20% na rede, mas, portanto, é preciso algum investimento e foi isso que já foi autorizado. Também, como estamos com a REN, a estudar todas as questões relacionadas com o armazenamento de hidrogénio, também, juntamente com o armazenamento que já temos de hidrogénio na zona de Pombal, no Carriço. Portanto, tudo isto para ter o tal ecossistema, armazenamento, transporte, produção, regulamentação, regulação também do hidrogénio e também dos outros gases renováveis e do biometano. Em relação ao Sr. Deputado Costa, há aqui falou muito em recuar. Em vez de recuar, eu acho que o que nós estamos a fazer é exatamente aquilo que o Sr. Deputado pediu, é dialogar. Portanto, estamos aqui a dialogar com os Srs. Deputados no sentido de encontrar uma solução para esta questão e exatamente a nossa posição foi ir ao vosso encontro no sentido de achar que os gases renováveis, nomeadamente o biometano e o hidrogénio verde, poderiam não fazer parte deste conjunto que estamos aqui a discutir. Depois, a outra questão do Sr. Deputado Costa, que me perguntou se eu tinha aprovado a prova de sustentabilidade da RED 2, aprovei, Sr. Deputado, trabalhei nela e a RED 3, em muitos detalhes, assim como a Sra. Deputada Marisa Matias, lembramos-nos bem destas duas diplomas, mas além disso, eu estive na Comissão antes de estar no Parlamento e trabalhei no desenvolvimento da prova de sustentabilidade. E a prova de sustentabilidade dos biocombustíveis é um dos assuntos mais complexos que nós temos na descarbonização. Exatamente na prova de sustentabilidade para países terceiros. Porque não é fácil, não é possível fiscalizar além da confiança nos países. Eu trabalhei nomeadamente muito com o Brasil e no detalhar dos critérios que é preciso para dar a prova de sustentabilidade a um biocombustível, e foi definido um conjunto que, no meu gosto, até é muito detalhado, nos critérios das mudanças do uso do solo, o que é que estava antes, o que é que estava depois, aquilo é detalhadíssimo, mas depois de termos definido em conjunto a Comissão Europeia com os vários Estados-membros de onde são oriundas as importações do biocombustível, tudo se baseia na confiança que nós temos nesse Estado terceiro em nos enviar os certificados e eles próprios terem instituições que verificam a veracidade daquelas declarações. Ora, se há Estados, como no Brasil, que nós estamos convencidos que são instituições com muita capacidade e com muita tradição e com muito bons técnicos, poderá haver outros em que isso não acontece. E, portanto, é difícil, é impossível fiscalizar no local. Portanto, baseia-se sempre na confiança que temos nas instituições dos países terceiros que verificam os critérios que fazem parte da prova de sustentabilidade. E a prova de sustentabilidade tem não só as questões da diferença do uso do solo, mas também tem as questões sociais, isso também foi referido pela Sra. Deputada Marisa Matias. Há vários critérios que têm que estar introduzidos nesta prova de sustentabilidade. Por tudo isso,
As questões de biocombustíveis depois passaram por um período muito crítico até a nível europeu e de alguma contestação por alguns grupos políticos, nomeadamente os grupos políticos mais ligados à área dos grupos dos verdes. Exatamente, não por ser contra pelo princípio, mas pela dificuldade de considerar todos estes critérios na prova de sustentabilidade, porque eles, se não forem verificados, podem causar mais problemas do que é que resolve. Portanto, não se pode dizer que o Estado português, então, fiscalize. Nós fiscalizamos cá. Os que são importados, temos que confiar nas instituições e confiar que a Comissão Europeia, quando desenhou os critérios e estabeleceu os países e as condições em que se podia importar daqueles países, tinha a certeza que nós podíamos confiar naqueles países. O que está a acontecer é que está a vir a lume, alegadamente, porque também não temos provas, porque não fomos lá fiscalizar, vários casos denunciados por vários países, a Bélgica, a Holanda, a Irlanda, escreveram ao Conselho Europeu a denunciar casos de fraude de importação de biocombustíveis avançados, especialmente de países asiáticos. Portanto, é esta a situação, não é uma questão de falta de fiscalização do governo português. O senhor deputado Raul Melo, eu depois também vou deixar, portanto, para a senhora Secretária de Estado, há toda aqui a questão dos aumentos de impostos dos combustíveis. Eu só vou, depois com certeza que a senhora Secretária de Estado vai detalhar, só vou dizer que não houve um aumento de imposto. Aliás, o imposto ficou o mesmo, aumentou o ISP porque baixou a taxa do carbono e o valor da soma dos dois ficou exatamente o mesmo. Quando a semana passada houve um aumento de combustíveis, foi porque há várias parcelas que entram para se criar o preço do combustível, e uma delas é o mercado internacional. E, portanto, quando aumenta no mercado internacional, aumenta o preço do combustível. Esta semana já baixou. Portanto, esta semana o preço tanto da gasolina como do gasóleo baixou, porque no mercado internacional, a semana passada, que refere-se ao valor da semana passada, baixou. A senhora deputada Joana Cordeiro falou muito na questão da fiscalização, que eu já falei. A senhora deputada Marisa Matias também já abordou esta questão, que o recurso a biocombustíveis é um problema ambiental e social e ele deve ter sempre isso em conta e devemos ter soluções para minimizar esse problema ambiental e social. Não vale a pena estar a incorporar biocombustíveis e criar problemas maiores do que aquele que estamos a resolver. O senhor deputado Paulo Núncio perguntou-nos disponibilidade de ajustes, já o dissemos, nomeadamente em relação aos gases renováveis, e perguntou-me algo que eu não lhe trouxe o número completo, porque é um número muito elevado dos processos de infração que herdamos. Só lhe vou dar um, que faz parte do mesmo conjunto, que são as zonas especiais de conservação, que derivam de uma diretiva de 91, portanto, muitos anos atrás, muitos governos atrás, em que temos que fazer 61 decretos-leis, um para cada uma das zonas da rede Natura. Um já passou em Conselho de Ministros, agora amanhã vão mais, penso que 3. Temos cerca de 30 e tal prontos, são documentos muito complicados, mas no total são 61. E isto a somar a muitos outros atrasos que temos na área do ambiente, que estamos a recuperar, já recuperámos vários, principalmente no ambiente, mas também alguns da energia. Portanto, há aqui muito trabalho nos processos de infração. Este é o mais crítico. Se nós não conseguirmos fazer isto em tempo muito brevemente, temos uma multa muito elevada, porque já está definida a multa, uma multa diária, há uma multa inicial de 8 milhões e depois 45.000 euros por dia, e, portanto, estamos a correr contra o tempo. Era algo que já devia ter sido feito em 2015, 2016, mas está agora a ser feito. Muito obrigada e passava. Obrigado, Sra. Ministra.
Deixo agora a palavra com a Sra. Secretária de Estado para poder complementar a intervenção da Sra. Ministra e responder às várias questões que foram lançadas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, procurarei responder numa perspectiva de diálogo que tivemos sempre e de resto é com gosto que aqui estamos hoje. Começando pelo Sr. Deputado Hugo Costa, que nas duas intervenções que fez lamentou muita coisa, se indignou muita coisa. Sr. Deputado, lamente que tenhamos que apresentar este diploma em que precisamente estamos a corrigir a desadequação da transposição de diretivas, já com processos de infração em curso e que urge resolver e fechar. A autorização legislativa, e retomo esse tema, que o Sr. Deputado Paulo Núncio também já abordou no início da sua intervenção de há pouco, e o Sr. Deputado disse que os pedidos de autorização legislativa eram cheques em branco. Não só não são cheques em branco, como o diploma e todos os detalhes do diploma que se pretende aprovar ao abrigo da autorização que vem pedida, está anexo, pode ser apreciado, é objeto de discussão e quer a anterior discussão no Parlamento, quer a nossa presença aqui hoje, demonstra precisamente a possibilidade dessa discussão que está a ser tida. E reitero as palavras da Sra. Ministra quanto ao tema dos gases. Novamente, a disponibilidade para esta discussão é precisamente essa. Não se trata de um recuo, trata-se de um diálogo, mas também volto a dizer o que disse na minha intervenção inicial. O motivo para a revogação da isenção de ISP sobre os gases de origem renovável não tem nada a ver com o fundo da questão, se quiser, mas com a constatação de que até à data, e desde que a isenção existe, ela nunca foi aplicada. Nunca. E, portanto, era, na verdade, uma redundância. Se os dados nos apontam para a possibilidade de, num futuro próximo, estes gases se tornarem uma realidade e, portanto, poderem vir a ser introduzidos no mercado e beneficiar da isenção, então sim, nós estamos disponíveis para esse ajustamento, naturalmente. E estamos no âmbito deste diálogo que existe, efetivamente. Portanto, novamente, e ainda a autorização legislativa, cheque em branco, não me posso reconhecer nessa expressão, porque não é verdade, não é um cheque em branco. Está tudo aqui, não é só o âmbito, o alcance, a natureza da autorização, é o diploma autorizado, que é enviado ao Parlamento precisamente para permitir o diálogo e a discussão, a que estamos abertos sempre. Como diz e bem, a figura é uma figura constitucionalmente consagrada, que não é consagrada com nenhuma natureza excepcional e que não tem nenhum limite quantitativo quanto à possibilidade do seu uso. E, portanto, tenho alguma dificuldade em rever-me na sua indignação. Aqui estamos, novamente, com muito gosto e com disponibilidade para responder às questões que nos possam colocar. Quanto ao que referiu de fiscalização, que de resto também foi referido, salvo erro, pelo Sr. Deputado Raul Melo e pela Sra. Deputada Joana Cordeiro. A Sra. Ministra já teve a oportunidade de explicar qual é o enquadramento desta matéria e, portanto, não podemos resolver fiscalizando, porque não é possível nem viável, o modo de fiscalização é harmonizado e é europeu e foi determinado como foi determinado. E porque ainda que quiséssemos, e é igual, de resto, em todos os Estados-membros, e é por isso que os efluentes de óleo de palma não são um problema português, são um problema europeu, identificado, e para o qual as instâncias europeias têm vindo a alertar. E, portanto, resolver por fiscalização, já inovámos quando fomos o único país europeu a criar esta isenção fiscal, que os demais não têm. Não temos como inovar a criar um processo de fiscalização que não existe a nível europeu, que não está previsto e que não é possível. Não é possível ir fiscalizar no produtor na Ásia e, portanto, creio que as palavras da Sra. Ministra já esclareceram suficientemente esse ponto. O Sr. Deputado Raul Melo falava num aumento de imposto e a Sra. Deputada Joana Cordeiro, salvo erro, falava também em isto implicar um aumento de imposto. Aquilo que aqui se trata é revogar uma absoluta exceção que é uma isenção e que, dos dados que dispomos, ainda num primeiro passo, não há nenhuma evidência, isto é uma questão económica, de que a revogação da isenção se traduza imediatamente em preço, porque naturalmente ela pode ser acomodada na margem
do intermediário, do incorporador, do produtor, ou traduzida em preço, e tipicamente aquilo que acontece, ou aquilo que os dados demonstram, é que acontece uma parte das duas coisas. Mas ainda que fosse traduzida integralmente no preço, isto sempre se traduziria num aumento de preço inferior a 1 cêntimo. É disto que nós estamos a falar. Depois, o Sr. Deputado Raul Melo também falava em aumento de impostos. Reitero o que disse a Sra. Ministra, não houve um aumento de impostos em janeiro. O que houve foi uma reconfiguração. E a Sra. Deputada Joana Cordeiro, a este propósito, falava na carga fiscal no tempo do PS, não sei, enfim, de onde é que resulta exatamente esse número, os pressupostos, no fundo, mas falava numa carga fiscal de 51% sobre o gasóleo e 59% sobre a gasolina, se anotei bem. Pois bem, em janeiro deste ano, a carga fiscal era sobre o gasóleo 47% e sobre a gasolina 53%, ou seja, francamente abaixo desses números que indicou. Depois, quanto às falhas de fiscalização que mencionou, creio já ter respondido. Senhor Deputado Paulo Núncio deixou aqui várias questões. Quantos processos de infração a Sra. Ministra já respondeu na sua área? Na área fiscal existiam, salvo erro, 4. 3 deles vêm tentar ser resolvidos com esta proposta. 3 dos processos de infração pendentes junto das instâncias europeias. Quanto às uma dessas alterações de adequação à diretiva tem que ver com uma pergunta que fazia dos pequenos produtores de vinho. Efetivamente, os pequenos produtores de vinho hoje, e tal como a diretiva foi transposta e que agora se pretende corrigir, não têm acesso e ficam com, se posso usar uma linguagem mais simples, os produtos presos nos outros Estados-membros, porque não foi devidamente regulada a emissão de um certificado que lhes é exigível e importante para que possam aceder os pequenos produtores de vinho nacional, desde logo às medidas simplificadas e às isenções existentes nos outros Estados-membros. Esta isenção é prejudicial para a descarbonização? Entendemos que não, mas como disse e repito, as metas não estão em causa. Os números de que dispomos e os últimos fechados são, creio, de 2023 e falo de memória e, portanto, peço desde já desculpa se houver aqui algum lapso numérico, mas que não será muito relevante. A meta em 2023 era de 0,7% de incorporação e Portugal incorporou 5,24%. E, portanto, não há nenhuma, ainda que amanhã deixássemos de importar tudo aquilo que hoje importamos de biocombustíveis avançados, o que evidentemente não acontecerá nunca, porque estamos a falar só de uma isenção fiscal e não de nenhum outro tipo de medida relacionado com a importação, estas metas continuariam a ser largamente asseguradas. Perguntava também se estaria o Governo disponível para ajustar os termos da isenção. O Governo está disponível, naturalmente, para aquilo que a Assembleia da República, naquilo que é soberana, entenda fazer e sim, está completamente disponível, como já aqui dissemos, quer eu, quer a Sra. Ministra, para reponderar o tema dos gases, cuja explicação para a revogação da isenção também creio já ter aqui dado. E creio que respondi a todas as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos então agora a uma última ronda. Na grelha que foi distribuída está previsto uma intervenção de 2 minutos para cada grupo parlamentar. Vamos seguir a mesma ordem. Vamos começar pelo Partido Social Democrata e tem a indicação que a intervenção será feita pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro, a quem eu cumprimento e lhe dou de imediato a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, a todos os Srs. Deputados e os demais presentes. Eu sei que esta é uma matéria que tem suscitado muita discussão, porque o Partido Socialista acha que o Governo não pode apresentar leis de autorização, mas nós reafirmamos aquela que é a nossa posição quanto a isto. Nós estamos disponíveis para encontrar uma solução que, no âmbito legislativo, seja qual for a solução, resolva um problema. Isso para nós é o mais importante. O Partido Socialista apresentou nesta Casa muitas leis de autorização quando era Governo e nunca havia fazer uma autocrítica relativamente a esse procedimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ou então o Governo do Partido Socialista. Mas o que interessa é a solução e é nisso que nós nos devemos fixar e, portanto, reafirmar esta abertura da nossa parte é um aspecto fundamental.
Eu também sei que a Sra. Secretária de Estado já se referiu aqui à questão do óleo de palma, portanto, a toda a questão dos benefícios que têm sido concedidos a outras geografias do nosso globo que começaram a produzir para ter esses benefícios à custa do erário público e, portanto, eu gostava de voltar a reafirmar aqui a pergunta que temos colocado e que a Sra. Secretária de Estado também já abordou. Portanto, qual é o valor daquilo que nós estamos a abdicar, quem é que nós estamos a beneficiar e se isso traz algum benefício ambiental ou não, andarmos a subsidiar essas produções para alcançarem única e exclusivamente esse benefício. Faz isto sentido? E, portanto, se nós tivermos isto presente, eu tenho a certeza que esta Casa saberá encontrar uma solução para resolver este problema. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro para falar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu percebo e o Partido Socialista percebe perfeitamente as preocupações da Sra. Secretária de Estado, porque, na verdade, a possibilidade de chegarmos ao final do ano e existir déficit orçamental exige que, muitas vezes, o Ministério das Finanças tenha que começar a olhar para a eficiência fiscal e retirar verbas que são de extraordinária importância àquilo que pode ser o maior ativo que Portugal tem, que é a transição energética. O Partido Socialista conhece perfeitamente bem o problema e sabe perfeitamente que, infelizmente, muito do biocombustível avançado que chega a Portugal muitas vezes não traz só extratos de óleo de palma, mas traz óleo de palma virgem. E quanto a essa questão, eu acho que nunca existiu nenhuma dúvida em relação à forma como o Partido Socialista não está disposto a financiar a incorporação de óleo virgem de palma naquilo que é a indústria nacional. Aliás, podíamos resolver, ou se esse assunto quisesse ser feito, podíamos era incorporar o mesmo nível de exigências que a APA ou a ENSE faz aos produtores de biocombustível nacional e quando esse biocombustível chega aos portos nacionais, esse controle podia e devia ser introduzido esse mecanismo. Mas eu não quero entrar por aí. A preocupação na Comissão de Ambiente e Energia é mesmo podermos continuar a dar apoio à produção de biocombustíveis, de biogases em Portugal, porque ter um elefante adormecido como potencial de produção de biometano e hidrogênio em Portugal e não introduzirmos já nesta fase tão decisiva de início e desenvolvimento de projetos a possibilidade de isentarmos fiscalmente o desenvolvimento destes projetos é uma das áreas que mais nos preocupa. Ainda ontem eu estive no Raiz, no centro da Navigator, e de facto ter a possibilidade de produzirmos SAF ou produzir ISAF ou de acordo com aquilo que é a visão da Sra. Ministra do Ambiente em relação a esta questão e também aquilo que foi a visão do Partido Socialista de produzir já 2,7 terawatts de gases renováveis faz toda a diferença naquilo que seja esta correção legislativa que está a ser discutida aqui, a isenção às matérias que produzem gases renováveis seja definida naquilo que seja a versão final desta discussão no Parlamento. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Partido Chega. Raul Melo, faz favor, 2 minutos. O Sr. Ministro vai-me permitir insistir no mesmo, mas depois de ouvir as vossas respostas, a ideia com que ficámos é a mesma. O Governo está interessado em arrecadar mais impostos e não em promover a sustentabilidade. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, como é que o Governo pode justificar que, em vez de proteger os produtores nacionais e garantir a sustentabilidade ecológica, opta por uma medida que apenas aumenta a carga fiscal? Esta proposta desceu à especialidade e está em discussão nesta Comissão. A Sra. Ministra está disponível para trabalhar numa solução que mantenha o benefício fiscal para os produtores nacionais e, simultaneamente, reforce os mecanismos de fiscalização? Tal como a questão da diferenciação de biocombustíveis e de gases renováveis. É disto que o país precisa. São de medidas que penalizem discretamente o setor energético. A Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, o fim desta isenção fiscal não é a resposta. É uma solução simplista que sacrifica as empresas, as famílias e a própria sustentabilidade ecológica em nome de uma receita fiscal que o Governo pretende. Portugal precisa de uma política fiscal que promova a sustentabilidade, mas também que respeite os cidadãos. Não precisamos de mais impostos, precisamos de mais fiscalização, mais rigor e mais estratégia. A nossa posição é clara.
Defendemos uma revisão da proposta que garanta isenção para produtores nacionais sustentáveis, que promova a diferenciação entre biocombustíveis e gases renováveis e que proteja os interesses dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta segunda ronda, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, que vai ter uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Só respondendo à questão da fiscalização, sim, eu também estava a falar da fiscalização fora de Portugal, não só, e falei na fiscalização porque foi uma das justificações que foram dadas para terminar com a isenção e como disseram, eu também me parece que a Comissão Europeia tem aqui um problema, porque a partir do momento em que não se consegue fiscalizar isto, provavelmente é preciso repensar se vamos continuar a manter obrigatórios esta incorporação de biocombustíveis, porque às tantas isto pode não fazer sentido nenhum da forma como está a ser feito, e o ponto fundamental de estarmos aqui a discutir a isenção é este, é que isto encarece os combustíveis e depois em nome de uma suposta transição ambiental que depois não é justa para toda a gente. E aqui, já aqui falámos que de facto a aposta tem que ser nos transportes públicos e tudo isso, mas nós em Portugal, e portanto temos muitas dificuldades com isto em muitas zonas do país e até em sítios que algumas coisas até funcionavam bem. Eu não posso deixar de dar aqui um exemplo de sensibilidade, por exemplo, os comboios da Fertagos, que sempre funcionaram bem até uma determinada altura, depois por um conjunto de decisões que foram tomadas, e nomeadamente esta última das alterações dos horários, tem sido o caos completo de pessoas que vêm da margem sul para trabalhar em Lisboa, que são milhares de pessoas diariamente, que desistem. Então, ao longo destas últimas semanas, tem sido desistir completamente. O que é que isto faz? Faz com que as pessoas venham de carro. Portanto, o carro ainda é um custo muito grande na vida das pessoas e das famílias e, portanto, aquilo que eu pergunto, e usando os números que eu também tinha aqui dos vossos, portanto, os 47% e os 53%, eu pergunto se faz sentido, com tantos problemas com transportes públicos que nós temos, continuar a penalizar as pessoas com estas cargas fiscais, quando de facto elas não têm alternativa. Nós, neste momento, e aqui, pronto, acabo por puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha do distrito onde moro e pelo qual sou eleita, que de facto as pessoas não têm alternativas de transportes públicos. Quando nós falamos que a descarbonização é feita com transportes públicos, então tem que haver um investimento muito grande nisto. E isto não está a acontecer. Portanto, aquilo que eu apelo é se de facto faz sentido continuarmos a ter estas cargas fiscais quando depois não respondemos de outras formas às pessoas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar a nossa audição, terá agora aqui a oportunidade a Sra. Ministra do Ambiente e Energia de ter uma intervenção final de 5 minutos, à qual se seguirá uma intervenção de igual forma da Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, 5 minutos no máximo para encerrar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ia começar por responder ao Sr. Deputado Carneiro, que fez duas perguntas que eu penso que irão ser respondidas pela Sra. Secretária de Estado, a questão do valor, e iria responder um pouco à última pergunta, quais os benefícios ambientais. Sr. Deputado, a minha resposta depende da origem e da essência do biocombustível, não é? Quando nós estamos a importar de um país longínquo e depende da composição, temos que calcular todo o ciclo do CO2 e, portanto, os benefícios ambientais são muito duvidosos ou até prejudiciais. E aproveito responder já à senhora deputada Joana Cordeiro e a uma parte a primeira parte, que a Comissão Europeia tem aqui um problema e já está. Há um conjunto de países que escreveram a pedir e este assunto vai já ao Conselho, a um dos próximos Conselhos, talvez o próximo Conselho da Energia, para discussão como é que se resolve este problema, porque é uma questão não só ambiental, como da transição justa, como de transição social. Há uma série de problemas associados a esta importação destes biocombustíveis. E vai ter que haver uma solução em conjunto, porque é uma questão também de relações com países terceiros e de confiança nesses países e, portanto, iremos participar nesta discussão ativamente, porque também nos diz muito respeito. O Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, no fundo,
apoiar o que disse de que é importante retirarmos os gases renováveis desta discussão, continuarmos com a isenção, porque estamos a apoiar tanto o biometano como o hidrogénio verde, como a produção de SAF, e, portanto, faz todo o sentido exatamente aquela nossa disponibilidade do Governo e que é apoiada por vários deputados, penso que quase a maioria dos deputados, de continuar com a isenção para os gases renováveis. Por último, Sr. Deputado Raul Melo, esta sugestão de diferenciarem os biocombustíveis importados e a produção nacional não é possível porque viola o direito comunitário. Portanto, não podemos fazer essa distinção. Estamos inseridos num espaço comunitário para os benefícios que temos, mas também para cumprir as regras, e esta é uma delas, é uma regra feroz e, portanto, não poderia haver essa distinção. Aproveito para agradecer todas as perguntas e todos os comentários e penso que agora é a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Para encerrar, também uma intervenção até 5 minutos. Dou a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte. Faz favor, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando ser muito sucinta e rápida. Sr. Deputado Carneiro perguntava qual é o valor desta isenção. Esta isenção, ou seja, esta medida extraordinária de perda de receita, representa cerca de 100 milhões de euros por ano. Portanto, aproveitando para responder também ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, sim, este Governo tem uma preocupação muito, muito férrea com contas certas e tem com a responsabilidade orçamental. E responsabilidade orçamental também implica que se olhe para cada uma destas isenções para perceber se o objetivo que presidiu à sua criação está ou não a ser cumprido e se continua ou não a fazer sentido gastar 100 milhões que verdadeiramente estão a subsidiar numa parte muitíssimo considerável a produção, a desmatação e a importação de óleo de palma. E é por isso, é exatamente por isso que se entende que esta é a melhor solução, porque não faz sentido então esta perda de receita para este efeito. Mas claro que continuamos a apoiar as renováveis. Portanto, quanto aos gases, eu dispenso-me de comentários adicionais, que acho que já deixámos aqui muito clara a posição do Governo sobre os biogases. Depois, creio que nas demais intervenções não houve aqui nenhuma questão. Quanto à isenção só para produtores nacionais, a Sra. Ministra já teve a amabilidade de explicar, ainda que quiséssemos, é contrário ao direito comunitário e, portanto, não é uma opção nem uma solução. Novamente, agradeço, reitero a nossa disponibilidade para o diálogo e agradeço, desejando a todos o resto um bom dia. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Damos assim por concluída a nossa audição. Agradecer muito a vossa presença e também enaltecer o comportamento de todos os deputados que permitiram aqui uma audição num ambiente bom e, sobretudo, da forma construtiva como nós abordamos esta audição. Muito obrigado. Tenho só aqui uma pequena informação para passar aos membros da Comissão de Ambiente e Energia, dizer que já está agendada para a próxima semana uma série de audições a ter lugar no dia 4 de fevereiro, entre as quais o Sr. Presidente da IAPA, a antiga vogal da IAPA, estamos a falar da questão dos voos noturnos ou do número de voos no aeroporto, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Louros, e estamos à espera da confirmação do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Muito obrigado, continuação de boa tarde.